Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, quando Deus rompe o silêncio. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 13, que diz assim: O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará de João. A palavra João em hebraico se pronuncia como Yohanan, e que significa Deus tem sido gracioso. Amados, como vocês sabem, estamos aqui nesta semana com esse 400 anos de silêncio, quando Deus então rompe o silêncio após 400 anos. Mas o que acontece nesse período? A gente vai ver que muitas coisas aconteceram. Primeiro, a gente vai perceber que dentro do templo construído por Herodes, chamado o Grande, e foi o maior templo já construído até hoje na história do povo judeu. Primeiro foi o templo de Salomão e o segundo o templo de Herodes. Era um templo suntuoso, um templo que levou 37 anos para ser finalizado. Este templo ele era tão grande que nele havia, trabalhando nele, 18 mil sacerdotes. Você consegue entender o que seja isso? Esses sacerdotes e sumos sacerdotes, eles saíam das suas cidades e por 2 vezes ao ano eles iam trabalhar no templo, eles iam adorar a Deus, eles iam ali estar recebendo as pessoas que vinham do mundo inteiro para adorar o Senhor. E eram semanas após semanas consecutivas. E por haver muitos sacerdotes, poucos tinham acesso ao que a gente chama de lugar santo, porque no templo você tem o lugar santo e o lugar santo dos santos. Os sacerdotes só tinham permissão para atuar servindo a Deus apenas no lugar santo. E no lugar santo dos santos eram os sumos sacerdotes. Mas nesse espaço reservado para os sacerdotes, até para chegar ali e queimar incenso ou fazer alguns trabalhos no templo. Para isto acontecer, os sacerdotes precisavam ser divididos em grupos, porque era muita gente. Boa parte desses sacerdotes atuavam fora do templo, porque não dava, o templo por maior que fosse, ele não conseguia atender a demanda não apenas de sacerdotes, mas das pessoas que iam ao templo para adorar a Deus. Então, para trabalhar no lugar santo, se dividia em 3 grupos de sacerdotes e ali era feito um sorteio para saber quem seria contemplado ou teria o privilégio de trabalhar no lugar santo. Para vocês perceberem como era a quantidade de homens de Deus trabalhando, a quantidade de pessoas que visitavam esse templo para adorar a Deus, para oferecer os seus holocaustos, para ali devocionar ao Senhor. 2 vezes ao ano era essa movimentação. Mas alguns fatos me chamam muito a atenção nessa parte da história da Bíblia. Porque, primeiro, quando você dá uma olhadinha em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 6, você vai perceber que o sacerdote Zacarias, que atuava nesse templo, que era esposo de Isabel, a Bíblia diz que ele era justo diante dos olhos de Deus. E muitas pessoas, às vezes, irmão, você já pensou, elas se sentem tão maravilhosas, mais crentes que os outros, mais poderosos que os outros, mais santos aos seus próprios olhos, mas no caso de Zacarias e Isabel, era o próprio Deus aqui que diz que olhava para eles e viam eles dessa forma. E a pergunta às vezes que eu faço é: como Deus será que está nos vendo, irmãos?
Como será que Deus nos vê? O segundo detalhe que eu acho muito interessante, que me chama a atenção no Evangelho de Lucas capítulo 1, está agora no versículo 7, porque ambos não tinham filhos, porque Isabel era estéril e já estavam também velhos, avançados em idade. E aí você vai perceber, queridos, que é algo muito interessante acontecendo em Israel agora. Há 400 anos de silêncio. Apenas os homens e mulheres de Deus falavam com o Senhor, mas não tinha essa resposta de volta verbalmente, nem através de outra forma. Por isso, queridos, a gente vai ver quantas coisas interessantes aconteceram aqui. E amanhã a gente vai saber mais o que acontece nesses 400 anos de silêncio de Deus, ou período interbíblico. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ajude. Fala com a gente, rompa o silêncio em relação a nós, Senhor. Nos traga a Tua palavra, a Tua verdade. Queridos do Senhor, se estas mensagens por acaso tenham abençoado a sua vida, eu peço que você também abençoe alguém compartilhando. E se não for inscrito, curta, comente e compartilhe.